Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Muito bom poder estar com você. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe esse dia em nossas vidas, né? E eu estou aqui para convidar você, como sempre. Nós estamos aqui todos os dias em horários diversificados, que você pode ler aí embaixo, né? Aliás, é bom que você saiba que você pode nos assistir na Band aberta, né? Canal 2 aqui em Curitiba, aos sábados de manhã, das 8 às 8h30 também. Um programa nesse formato que você assiste conosco aqui na Central TV todos os dias no canal 25 da NET. Né? Você pode nos assistir também no www.youtube, é assim que é, .com, né? www.youtube.com/Pastor Rogério Amorim. Também no Facebook e no Instagram, mesma coisa. E aí, você vai poder participar de dúzias de cultos e de mensagens que pregamos aqui. Eu devo ter uns 300, 400 DVDs gravados de mensagens, e muitas dessas mensagens nossa produtora está, nosso pessoal está colocando nas diferentes mídias para evangelizar. A palavra de Deus é uma semente que precisa ser lançada, né, para produzir os seus frutos, e nós procuramos de todas as maneiras fazer isso. Por isso estamos aqui nesse horário com você, aqui na Central TV, para falar do grande amor de Deus, das boas notícias que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sempre traz. Terminamos agora, nesse final de maio, né, a chamada Semana do Pentecoste, com o pastor Roberto Gromowski. Foram 6 ou 7 cultos com centenas de pessoas batizadas no Espírito Santo. Foi uma campanha extraordinária de batismo no Espírito Santo, Semana do Pentecoste. É bonito ver, de mamando a caducando, como a gente diz, né? De criança a irmãos de mais idade, depois de tanto tempo buscando, sendo batizados no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas estranhas. Isso não acabou, isso não vai acabar nunca, isso é Bíblia. Isso nunca foi tão atual e tão necessário nos dias atuais, esse poder, né, latente em nossas vidas, não é isso? Só que não é só nessa campanha. Você pode vir, qualquer culto nosso, você vai sentir a graça, o poder de Deus da mesma forma, né? Principalmente nas noites de terças-feiras, que é o nosso culto de oração, e que nós iniciamos agora no dia 15, mais ou menos, aí de 14 ou 15 de maio, 21 semanas, 5 meses. Atravessamos o inverno juntos, nas noites de terças-feiras, com igreja absolutamente lotada. Esse ano o tema é: tudo o que o homem semear, isso ele também vai colher. Quem sabe que planta não teme a colheita, né? Então venha estar conosco, mas não só nesses dias, né? Venha estar, todo dia tem culto aqui. Segunda-feira, 8 da manhã, portas abertas. Um culto maravilhoso, com testemunhos extraordinários de gente que vem para o culto, busca a Deus, sai para a rua e as portas do emprego estão abertas. Ou soluções financeiras, econômicas, não é isso? Toda segunda às 8 da manhã. Terça, 8 da noite, quarta, 2 da tarde, quinta, 8 da noite, sexta-feira, 9 da manhã, sábado, 8 da noite, 3 cultos simultâneos no sábado, numa capela, os jovens na outra, os adolescentes, e na nave, o culto da vitória. E domingo de manhã, a gente sempre está aqui, né, às 9 da manhã e às 7h30 da noite. Quer dizer, você não tem por onde escapar. Vem estar conosco, Instituto Teológico, discipulado, Universidade da Família, uma escola bíblica dominical fortíssima, ensinando a palavra, porque a gente não pode morrer ignorante. E a ignorância é que nos mata, na verdade, não é isso? E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da ignorância. E Deus disse: o meu povo perece porque é ignorante, porque desconhece a verdade, seus direitos, suas obrigações. E onde encontrar? Aqui, no nosso manual de vida, na nossa verdadeira Constituição, a Bíblia Sagrada, que não ficou velha, que não está ultrapassada, como alguém andou dizendo para o mundo aí esses dias, que precisam achar outro livro para seguir. Não, não tem outro livro para ser seguido. Se você é cristão, está aqui, acabou, né? Se você quer se conhecer, quer ver suas potencialidades reveladas, está aqui.
é um manual de vida, vai te ensinar, como o manual desse celular me ensina a usá-lo como computador, como tanta coisa, que recurso que ele tem. Se eu não for para o manual, eu não sei de nada. Se você não vier para esse manual, você não sabe nem quem você é. Então, aprofunde-se no conhecimento da palavra, leia a Bíblia e venha estar conosco, louvando a Deus. Hoje mesmo, por que não? Não é isso? Para você sentir um gostinho melhor, eu levo até você um culto então. Trouxe Bíblia? No capítulo 17 de 1 Samuel, vamos ler os versos... O verso 25 em diante, 3 ou 4 versículos apenas, que o que de fato eu quero enfatizar é o versículo 28, mas para dar um pouquinho de sentido. Diziam assim, e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse-lhe: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a luta, peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Amém? Amém, gente? Amém. Hoje eu quero falar sobre um assunto que essa semana me chamou a atenção: crítica. Crítica, não é? Como é que a gente pode lidar de uma maneira sensata, equilibrada, para administrar críticas, para que elas não venham a nos afetar negativamente, muito pelo contrário, para que a gente possa fazer das críticas que sofremos uma motivação. Eu luto para isso, sempre lutei. Quanto mais me critico, mais eu procuro me dar a volta por cima, vamos assim dizer, não é? Para que isso se transforme num motivador, um elemento motivador na minha vida. Ah, mas a crítica destrói. Ah, mas a crítica joga para cima. Mas a crítica, se for bem administrada, todas elas podem se tornar em bênção para as nossas vidas. E o homem é assim, o homem é um ser crítico. Todos nós estamos sempre criticando. É uma coisa impressionante, não é? Mas nós temos problemas com a chamada autocrítica, não é? Nós só vemos defeito nos outros e a gente não se enxerga. Por maior que seja o espelho da vida, a gente não se enxerga, né? Por isso Jesus disse sempre, né? Ele disse uma palavra dura, né? Antes de você pensar em tirar o cisco do olho do vizinho, tira a trave que está no teu. Tira a acha de lenha que está no teu olho, não é isso? E crítica é uma coisa, infelizmente, que é uma coisa extremamente natural no nosso convívio, né? Não tem quem fuja dele, mas não tem quem. Se você olhar para as Escrituras, você vai ver o quanto Jesus foi criticado. Jesus. Fui procurar algumas referências ali sobre críticas que Jesus sofreu, né? Ele era chamado de bêbado. Chamava ele de bêbado, mulherengo. Chegava a chamar ele de endemoniado, de filho do diabo. Né? Os irmãos dele, os próprios irmãos dele, filhos de Maria e de José, desciam o sarrafo nele. Está na Bíblia. Zombavam dele.
Achei um texto essa semana que eu nunca tinha percebido, que os irmãos de Jesus chegaram a vir de encontro a ele para tirar ele do meio onde ele estava pregando, não é isso? O chamando de endemoniado. Coisa braba, afinal de contas, né? Apesar do seu pai já saber que Davi ia ser rei em Israel, pois foi ungido através do ministério do profeta Samuel, na sua humildade o menino foi lá levar o lanche para os seus irmãos que estavam lá há 40 dias sendo desaforados por Golias. E quando o menino chega, o irmão mais velho, outra vez, critica violentamente o seu irmão mais novo. E as críticas, gente, pode ser um buraco, um abismo, uma cova para os nossos pés. Ou, de repente, pode até ser um livramento para a nossa alma. Pode ser um instrumento que nos leva ao desânimo. E muitos, infelizmente, sofrem um processo de degradação íntima, um processo de autodestruição por causa da autoestima destruída. E tudo isso por causa de crítica. Crítica mal recebida. Críticas que são, às vezes, justas. Então a gente deveria fazer uma autocrítica para então consertar. Mas as críticas injustas, a pessoa se entristece profundamente e aí começa a definhar, porque aceita aquela mentira como se fosse verdade. Um pai criticando a filha, o filho, um marido criticando a esposa criticando o marido, assim de forma pejorativa, são coisas que depois para tirar o chip aqui não consegue, né? Porque não tem chip, né? Se tivesse era fácil, tira, acabou, deleta, mas não dá. Então aquela marca fica, não é? Mas tem uma coisa, se nós temos consciência de quem somos em Cristo, você sabe o que você é em Cristo? Se não sabe, já devia saber, porque já está há tempinho na igreja, né? E tem uma Bíblia na mão, que diz exatamente, não o que o diabo diz que você é, ou quem quer que seja diz que você é, mas o que Deus diz que você é em Cristo. Então, se nós temos consciência de quem nós somos em Cristo, não podemos e nem precisamos depender dos elogios de quem quer que seja, até porque elogio é mais perigoso do que a crítica, né? E nem devemos nos desencorajar, desanimar com as críticas que virão, e elas virão. E as críticas, via de regra, são movidas à inveja. Te criticam porque te invejam, têm ciúme de você. Agora, uma coisa eu digo para vocês, é impossível viver vitoriosamente, de forma vencedora, acima dessas coisas, sem lidar com críticas, sem administrá-las, sem saber por que elas vieram. E eu vou dizer uma coisa para você, os críticos estão espalhados por todos os lados e não vão nos poupar jamais. Esse couro aqui é grosso, de tanta crítica que bate. Uma volta, né? Uma volta. E Davi teve que lidar com críticos na sua vida, né? Aqui nesse texto nós já vemos 3. Num texto só nós já vemos 3, ou no contexto, né? O gigante, né? Que xingou o coitado do Davi algumas vezes, né? O rei Saul, que viria a ser o maior crítico por inveja e por medo de Davi, mas o crítico mais amargo de Davi foi o irmão, é claro. O Golias não era parente, o Saul não era parente, mas o Eliabe era o irmão mais velho. E esse texto mostra, com cores bem vivas, né, essa triste realidade. A crítica sempre dói, mas há momentos em que ela dói mais. Principalmente momentos que a gente está, de repente, meio fragilizado, né? Então, em primeiro lugar, a crítica dói mais quando vem daqueles que deveriam estar ao nosso lado, e não contra nós. É o caso aqui do Eliabe. Capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos. Jesus pregando a palavra,
os escribas ouvindo, né? No verso 29, ele diz assim: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca vai obter perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo, estavam chamando ele de endemoniado. O que ele fazia, não diziam que era de Deus, era do diabo, não é isso? Então, versículo 31, chegaram seus irmãos, não é irmãos na fé, não são os discípulos, não são os apóstolos, irmão mesmo, os 4 irmãos, filho de Maria e de José, mais as 2 irmãs, né? Então chegaram seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, o mandaram chamar, porque ele estava lá dentro, pregando para os escribas, não é isso? E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram: eis que a tua mãe e os seus irmãos estão aí fora te procurando. E ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos, né? Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe e meu irmão. E no Evangelho segundo João, mostra que, mesma referência, que os próprios irmãos foram lá para tirar, porque dizem que ele estava perturbado, não é isso? Então crítica, e essas coisas doem. E tanto é que ele tem uma resposta meio, se você analisar a palavra, você vai ver que é uma resposta meio irritada, né? Quem é minha mãe e meus irmãos? Porque eles já estavam chegando, criticando, não é isso? Então, meus irmãos de verdade são aqueles, né, que fazem a vontade de Deus. Esses são meus irmãos. Mas Eliabe era irmão de Davi, o mais velho, teoricamente, o mais sensato. No entanto, parece que o mais invejoso. Era irmão de Davi, mas estava contra ele. Parece que não digeriu a ideia de que Davi foi ungido rei sobre Israel, quando Saul veio e derramou o azeite sobre a cabeça dele lá na casa de Jessé, porque ele acha que deveria ser ele, que era o irmão mais velho. E justamente o caçula é ungido, nasceu a inveja, e por causa da inveja, a crítica. Está explicado, não é isso? Devia estar ao lado de Davi, mas tornou-se um adversário, né? E às vezes, as lutas mais amargas que nós enfrentamos, as mais duras, são aquelas que enfrentamos com pessoas da nossa própria casa, da nossa própria família. É esse caso aqui, mas tem uma explicação, que eu já passei para vocês. Segundo ponto, a crítica dói mais quando vem daqueles que nos conhecem há muito tempo, sabem quem você é, te conhecem de longos anos, não é isso? Eliabe era o irmão mais velho de Davi, que era o caçula de 8, segundo nós vemos nas escrituras, não é isso? Logo Eliabe viu Davi nascer, Eliabe viu Davi crescer, conhecia uma coisa importante, o caráter de Davi e a coragem desse moleque, coragem que ele não tinha. Mesmo assim, porém, o Eliabe se colocou contra Davi, pois a coragem, aí é que é brabo o troço, a coragem de Davi, o menino, denunciava a covardia dele, o mais velho, por isso a crítica. Na verdade, dor de cotovelo, esse era o problema. E isso é o que nós enfrentamos no mundo, pelo menos o crente honesto. Nós nos tornamos a consciência daqueles que trabalham conosco, que muitos deles muitas vezes estão agindo desonestamente no seu trabalho, e a gente agindo corretamente, é mais fácil nos criticar, por a gente ser direito. Porque o fato de nós sermos direito está mostrando o quanto eles estão esquerdo, o quanto eles estão errados. Só o fato da gente ser direito, da gente ser honesto, equilibrado, de bom trato e tudo mais, revela, escancara, desmascara aqueles que não são. Então, crítica. Claro, era o caso de Eliabe. Terceiro ponto, a crítica dói mais
quando ela vem assim, motivada, vamos assim dizer, vem no bojo de um destempero emocional, de uma irritação, como foi o caso do Eliabe. Ele viu o menino, sabendo que o menino era corajoso, que já tinha matado o leão, já tinha matado o urso, e eles estavam tudo lá 40 dias sendo humilhados por Golias. Ele viu aquele menino e pronto, lá vem. E lá vem, né? Então Eliabe se irou contra Davi, porque este se dispôs a enfrentar o gigante, de quem Elias, os outros irmãos, a soldadesca toda de Israel, lideradas por outro rei covarde que foi o Saul, né? Estavam fugindo há 40 dias com as pernas bambas de medo daquele homem grande, de praticamente 3 metros de altura. E o Eliabe ficou com raiva, ficou irado, porque teve medo de que Davi fosse mais honrado do que ele, mais uma vez. E ao invés de ver Davi como um parceiro, como um irmão, viu Davi como um rival naquele momento. E em quarto lugar, a crítica dói mais quando é contínua. Quando não dá descanso, quando não tem pausa, quando não dá sossego, é todo dia, toda hora, é mês após mês, é ano após ano. E diante dessa montanha de críticas de Eliabe, Davi perguntou: mas o que eu fiz agora? Só estou perguntando o que está acontecendo aqui, cara. Me falaram, eu não entendi direito. Tem um prêmio para quem enfrentar o Golias. Eu só perguntei o que era o prêmio, qual é a tua? O que eu fiz? O que eu estou fazendo de errado? Não é? Mas Davi estava dizendo que com isso que o seu irmão era aquilo que a gente chama de um crítico contumaz. Um crítico de toda hora, um crítico de sempre. Mas outra vez, o que eu fiz? Não é? O que eu fiz agora? Fazia parte do perfil do irmão ser um homem duro com os outros e complacente consigo mesmo, com certeza. O Eliabe tentou desmoralizar Davi, e isso porque o Davi se dispôs a enfrentar o gigante. Que loucura. Quinto ponto, a crítica dói mais quando o crítico julga, critica até aquilo que ele não viu. Ele pressupõe as nossas intenções e já está nos criticando. O que você veio fazer aqui, moleque? O que você está fazendo aqui? Veio para ver a briga, é? Veio para assistir de camarote o quebra-pau que vai ter aqui, moleque? Já está pressupondo, não tinha nada que ver o assunto, mas já estava pressupondo, foi o que ele disse aqui. Eliabe fez um juízo de valor quando disse a Davi que conhecia a sua presunção e a sua maldade, conforme nós lemos aqui, né? Pois estava ali apenas para ver a luta. Nada mais injusto, nada mais mentiroso do que isso. Davi estava sendo, na verdade, muito humilde em estar naquele acampamento de guerra. Repito, uma vez que o profeta Samuel já o tinha ungido como futuro rei de Israel em lugar de Saul. E o irmão sabia, né? Mesmo assim, na sua humildade, aceitou a ordem do seu pai, né? Para levar um lanche, uma comidinha, um queijinho, um vinho, um mel, né? Que eram as comidas da época, não é isso? Para os seus irmãos lá na frente de batalha. Mas a verdade, gente, é que os críticos têm a audácia de transformar nossas virtudes em defeitos. E apesar de nós termos defeitos, nós temos muito mais virtudes. Então se acostume com isso e não se deixe abater. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você está acima de todas essas coisas aí, gente, né? Não se deixe abater por crítica. Você tem que saber o que você é e se garantir. E entender que essa crítica é movida por inveja. E para a gente encerrar, para a gente participar da ceia, a crítica dói mais. Essa é braba. Quando o crítico procura nos humilhar publicamente, na frente dos outros. É o caso que a gente lê no texto aqui. O Eliabe deu sua última cartada e tentou humilhar Davi diante dos soldados, perguntando: a quem deixaste pré-julgamento?
A quem você deixou aquelas ovelhas no deserto? Mas se você ler o texto como eu li, você vai ver que o Davi era muito mais responsável que o irmão mais velho. Se você ler no texto e no contexto, você vai ler que Davi não saiu do pasto deixando as ovelhas largadas. Ele deixou na mão de alguém. E você vai ver também, isso para corroborar no que eu estou dizendo, da responsabilidade de Davi, que quando ele chegou ali para perguntar o que está acontecendo mais na frente, ele não tinha os queijos, o mel e tudo mais que o pai tinha mandado, porque ele tinha deixado com uma pessoa guardada. Responsável. Mas o irmão estava dizendo que ele era irresponsável. Estava prejulgando, afinal de contas. Deixou com quem as ovelhas? Estava julgando, sem entender, sem saber, pressupondo que as ovelhas estavam largadas no pasto lá para morrer nas mãos de qualquer lobo, de qualquer urso, qualquer leão, qualquer coisa parecida. Mas não, as ovelhas estavam muito bem guardadas. Eliabe estava dizendo a Davi que ele deveria se recolher à sua insignificância. E você não é insignificante. Se você fosse, alguém não teria dado a sua própria vida em troca da tua. Mas o bonito disso aqui é que Davi não perdeu a paz, não se descontrolou, ele sabia quem ele era, embora estivesse no trono, na vontade de Deus, ele já era rei em Israel, não perdeu o foco, a concentração com as críticas injustas de Eliabe, antes se afastou dele. Nada, não tem vingança mais poderosa do que você virar as costas. Desprezar é muito mais terrível do que o ódio. E eu quero dizer para encerrar, que Deus chamou você para se afastar dos críticos e ir de encontro como Davi fez. Davi não fugiu como Israel fez, como os irmãos dele fez. Davi, quando o gigante ameaçou e deu um passo contra ele, ele deu 5, 10 contra o gigante. Foi de encontro ao problema. Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet.